Paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel. Hoje, início de trimestre, a gente está trazendo a revista nova, tá? Eu ainda não estou com ela aqui fisicamente, mas eu tenho o arquivo digital dela, tá? Essa revista ela vai falar sobre a mordomia cristã e traz no seu subtítulo a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Então, assim, é uma revista que vai ter 13 tópicos, né? 13 domingos aí pra gente abordar. E ela vai tratar de forma bem ampla aquilo que o Senhor nos confia para que através dessa confiança alcancemos a sua glória seja estabelecida através dessa relação, né? Então, como eu falei para vocês, são 13 lições e essa primeira lição vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 6 de abril, tá? Essa lição, ela traz o título, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Antes da gente começar, vou pedir para que você já deixe um like, porque isso ajuda bastante a divulgar o material que é confeccionado aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Toda segunda-feira eu trago um vídeo novo que vai tratar sobre a lição semanal da nossa revista da EBD, produzida pela Editora Betel, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ative o sininho para não perder nada. Meus queridos, dito isso, vamos em frente. Texto áureo vai trazer Hebreus 11:4, que diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A gente tem o livro de Hebreus apontando uma situação que aconteceu lá no Gênesis, né? Essa primeira lição a gente vai falar muito sobre Caim e Abel. A primeira família, como toda e qualquer família, não poderia deixar de ter problemas. Aqui não foi diferente. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, porque o autor de Hebreus aqui ele faz uma reflexão poderosa sobre a vida de Abel. Ele destaca aqui que não só o sacrifício em si, né, mas a fé que motivou Abel a fazer essa oferta, tá? A verdadeira adoração, ela não vai ser definida pela qualidade do que se oferece. Isso pode ser até mal interpretado inicialmente, mas pela intenção por trás da oferta. Às vezes, pessoas ofertam bastante, uma oferta até de muito boa qualidade, mas por trás daquela oferta existe talvez um anseio de negociar com Deus, né? Eu vou dar uma oferta boa, logo Deus vai me abençoar. E a gente vai ver durante a revista que não é bem assim. Não dá para fazer um escambo com o Senhor, não dá para barganhar com Deus, né? Deus consegue ver o coração de quem adora. Nós vemos o aspecto físico, nossos olhos não conseguem enxergar o coração, mas o Senhor é capaz disso. Abel, ele não dá algo só bom, mas ele deu o melhor que ele podia dar, com fé em Deus, que ele conhecia e amava, tá? E isso aqui, ele vai fazer toda a diferença no testemunho, né? Tanto no testemunho, quanto depois da sua morte. Ainda se fala até hoje, tanto que você, de Gênesis a Hebreus, olha o espaço de tempo, mais de 2000 anos, né? E ainda se fala da fé de Abel. Muitos estão no auge das suas carreiras, lidando com fé e outros compromissos, né? E a pergunta que a gente pode se fazer é: o que nós estamos ofertando ao Senhor? Será que a gente está dando o melhor do nosso tempo? Será que a gente está dando o melhor dos nossos recursos, das nossas habilidades, das nossas posses? Ou a gente está dando a ele apenas aquilo que sobra, né? Essa história de Abel, ela nos chama a refletir sobre a nossa adoração.
se ela tem sido marcado por fé, é uma adoração por fé, ou apenas uma obrigação, né? Uma questão de bater o ponto ali. A verdade aplicada vai dizer o seguinte: devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. A verdadeira adoração, ela envolve um compromisso integral. Não se trata apenas de um ato externo, que é esse de levar a oferta até o púlpito, né? Não vamos colocar altar, porque altar foi naquela época. Mas ao púlpito, ao gasofilaço, colocar ali no envelope, né? Não só isso, não voltado apenas a dinheiro, mas um compromisso de orar, um compromisso de cantar, uma entrega de coração, uma entrega de mente, de alma e até do nosso próprio corpo, né? A gente vai ver que é um contexto muito mais amplo do que dar algo a Deus. Quando a gente adora, a gente precisa estar alinhado também com a vontade dele, né? A gente vai ver que existe uma forma correta de se adorar. E o que isso implica em agir de acordo com princípios que a gente vai encontrar nas Escrituras. Veremos isso mais à frente, né? Deus não se agrada de adoração, uma adoração apenas formal, né? Ele busca dentro dessa adoração uma autenticidade. Ele conhece o nosso coração. Muito embora a gente fale assim, mas Deus me conhece. Conhece mesmo, né? Às vezes a gente até fala que não é com intenção, mas existe uma intenção por trás. E Deus consegue sondar o coração do homem, né? O que significa dizer que a adoração, ela não deve estar restrita apenas ao momento do culto, mas muito mais do que isso fora dele, né? A gente deve viver uma vida que adora o Senhor, que adora a Deus em atos simples, né? Dos mais simples aos mais complexos. Assim a gente pode conseguir gerar o nosso testemunho. Objetivos da lição: identificar as diferenças entre Caim e Abel, ressaltar o valor da adoração e saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Texto de referência vai trazer Gênesis 4, do 1 ao 5, que diz o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Esse capítulo 4 de Gênesis, ele vai apresentar um contraste entre duas ofertas e dois corações completamente diferentes. Caim e Abel ofereceram algo a Deus, mas a reação de Deus, ela mostra que o Senhor não vê apenas aquilo que a gente está entregando, tá? Mas também a forma como a gente está entregando. A narrativa de Abel e Caim vai revelar para a gente uma coisa que é fundamental. Deus aceita o que é oferecido de um coração sincero, né? Que está disposto a submeter-se à vontade dele. Não é, como foi dito no começo, não é pela quantidade, não é pelo valor, não é pela raridade, mas muito mais pelaquilo que nós trazemos no coração. Não adianta você trazer uma oferta muito boa, não adianta você preparar, por exemplo, uma comida muito boa e você não ter o mínimo de higiene, né? Aquilo tudo ali vai para o lixo. A gente vai conseguir, durante a aula, fazer algumas comparações que vocês vão achar massa demais. Que vai falar sobre, não sobre oferta, dinheiro, mas sobre uma vida de oferta, uma vida de devoção, tá? Antes de passar adiante, eu quero ler para vocês Marcos 12, 41 e 44, que fala sobre a oferta da viúva. Perceba uma coisa aqui. No 41, Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu
tudo o que possuía para viver. Como alguém pode ter dado tudo, dando apenas 2 moedas? Isso é uma questão, talvez um exemplo, da dependência e da gratidão do Senhor. Às vezes a gente deixa de ofertar por achar que vai faltar na compra do mês, por achar que vai faltar na hora de pagar uma conta de luz, uma conta de água, que o gás vai acabar. Mas a fidelidade, ela precisa estar bem latente, bem presente, independente da circunstância. Quer dizer, você é fiel à sua esposa em determinados momentos ou em toda a sua jornada? A nossa relação com o Senhor de fidelidade, ela é a trancos e barrancos. Paulo fala, olha, eu sei viver com a mesa farta, mas eu sei passar fome também. Em tudo isso, sou grato ao Senhor, sou feliz. O que ele descobriu é que tudo posso naquele me fortalece. Posso suportar todas as situações. E a nossa fidelidade, ela vai passar por esse crivo. Existe um exemplo importante que a gente pode pensar aqui. Em alguns exemplos, quando você vai chamar uma visita para ir na sua casa, a visita, o convidado, ele vai comer primeiro. Você bota a mesa bonitona lá e você fala assim, pode se servir. Você não faz um almoço, uma janta para alguém e você fala assim, não, eu vou comer primeiro, aí meu filho, minha sogra, minha mãe, agora o que sobrar alguma coisinha aí, você come. Sobrou um arrozinho, sobrou um pedacinho de frango, pode comer tudo. Não. Quando você está servindo, e isso serve de exemplo também para nossa relação com o Senhor, primeiro do Senhor, as primícias, a primeira parte. Olha, eu tenho muitas coisas no meu dia, mas reconhecer o Senhor primeiro é dizer para ele, eu não poderia fazer as outras coisas se eu não fizesse a ti primeiro. Não pelo valor, o Senhor não precisa de dinheiro. A gente cansa de falar isso em momentos ofertórios. Deus precisa do nosso dinheiro, meu irmão. Fique inteiramente à vontade para ofertar e para dizimar. Mas o Senhor conta com a fidelidade daqueles a quem ele chamou. A gente, por uma questão de fidelidade e não de bater o ponto, não consegue ficar sem dar uma oferta, sem dizimar, porque a gente reconhece o Senhor em tudo, tá bom? Introdução vai dizer o seguinte: nesta lição abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles ao ofertar e a relação de Deus diante dos ofertantes e suas ofertas. A partir de outros textos bíblicos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. Aqui a gente vai explorar as primeiras manifestações de adoração registradas na Bíblia, tá? Analisando aqui Caim e Abel, como ela reflete na condição do coração humano. Mais importante do que isso, a gente vai olhar para um padrão que Deus estabelece para uma adoração verdadeira, para uma adoração real, né? Buscando entender nessa lição como a gente pode aplicar isso na adoração de hoje. Caim e Abel, eles são um reflexo de 2 caminhos distintos, né? Que todos nós podemos seguir. O caminho da fé e da obediência e o caminho da rebelião e da desobediência. E isso aqui é realmente muito complicado. Nossa, eu vou ser desobediente, eu vou ser infiel por causa de uma oferta? Vai. E a revista explica isso muito bem. A gente vai também fazer alguns comentários que vão ajudar a deixar essa percepção bem afiadinha, tá? Primeiro ponto, a queda afetou a verdadeira adoração, diz assim: no capítulo 4 do livro de Gênesis, vemos que as consequências do pecado de Adão e Eva não ficaram restritas a eles, mas se estenderam também aos seus descendentes. Isso porque, após a queda, o pecado passou a fazer parte da humanidade. As atitudes de Caim, o primogênito do casal, evidenciam o quão perverso o homem pode ser quando dominado pelo pecado. A relação harmoniosa do jardim deixou de existir. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do próprio irmão ao deixar-se dominar pela ira após Deus desaprovar sua atitude e sua oferta. Um dos textos grafados aqui é Romanos 3:23, que vai dizer o seguinte: todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Então, quem não tinha pecado era Adão e Eva. Dali para frente,
se você analisar o contexto, existe sim um pecado hereditário, uma maldição hereditária, porque o Senhor vai imputar ali uma sentença à serpente, à mulher e ao homem que perduram, né? A gente não tem como dizer que uma criança nasceu sem pecado. Ela já nasce sem pecado. Aquilo já está entranhado na natureza dela. Então, a gente vai ver que após a queda, as consequências do pecado, elas se estendem por toda a humanidade. Deus sentencia, né, a partir do 13 de Gênesis, a serpente, a mulher e também o homem. E aí no 19, ele diz o seguinte: porque você é pó e ao pó voltará, numa referência que aponta para um tempo determinado de vida. O homem e a mulher não foram feitos para morrer. Aquele ali, ao entendimento de muitos, já era a eternidade, né? Imagina uma sociedade que não é afetada por doença, onde não há choro, onde não há desconforto de clima, de calor, onde braço não quebra. Imagina, era esse momento que eles estavam vivendo. Agora, a partir da queda, a gente fica doente, a gente envelhece, a gente morre. Alguns privilegiados aí são arrebatados em vida, né? O próprio Enoque, Deus tomou para si, não morreu, né? Não sentiu o gostinho da morte. Alguns outros também, como diz lá em Tessalonicense, não vão experimentar a morte. Mas o homem, no contexto atual, ele foi feito para morrer. Veio do pó e ao pó voltará, tá? O pecado entra no mundo e ele afeta todas as áreas da vida humana, incluindo a forma como a gente adora o Senhor, né? O caso de Caim, a corrupção, ela fica evidente na atitude dele, que vai culminar no assassinato do irmão. Ele começa numa oferta pretensiosa e termina na inveja da oferta que o irmão ofertou. Por quê? Porque o Senhor recebeu a oferta do irmão e a dele não. Mesmo ele tendo um diálogo. Olha, o pecado está à porta. O negócio não vai dar muito certo, não. E aí, ao longo da história, a gente vai ver como a queda ela vai afetar a relação do homem com Deus. E, consequentemente, né, a nossa adoração, a forma como a gente adora. 1.1, o nascimento de Caim e Abel. Caim e Abel foram gerados após a queda, quando Deus já havia prometido um redentor da raça humana. Eva, por sua vez, alegrou-se com o nascimento de Caim, o seu primogênito. Segundo o pastor Marcos Santana, o nome Caim costuma ser associado à ideia de aquisição, sugerindo que o nascimento daquele menino ocorreu em meio a uma grande expectativa. Talvez por Adão e Eva pensarem que a promessa feita em Gênesis 3,15 se cumpriria em Caim. Ele foi o primeiro ser humano a nascer após a queda, uma vez que Adão e Eva foram criados por Deus. Olha que interessante. Vamos falar de Adão e Eva. A gente pode dizer que Adão e Eva, eles foram uma matriz para todo mundo, né? A partir daí, todo homem, toda mulher, ele vai ter origem de um outro ser humano. Ele não vai estalar e sair, ele não vai sair da terra, um anjo não vai trazer, não. Tanto que o próprio Jesus, ele nasce, né? Então, toda a raça humana, ela vai se originar de uma relação entre homem e mulher, e daí os filhos, né? Não somente o homem, só Adão e Eva foram criados pelo Senhor, tá? E aí a gente vai ver aqui muito interessante que quando Eva concebe, né? Quando ela tem Caim, ela fica alegre, ela tem a esperança que o cumprimento do que o Senhor falou para eles ainda no Éden se cumpriria através do filho. Isso aqui é um pouco parecido com o que acontece lá em Atos, quando Pedro fala assim: olha, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, e derramarei sobre toda a carne do meu espírito. O que eles pensaram? Pô, a profecia aconteceu. Jesus está para voltar. Só que olha quanto tempo de lá para cá. Muitos entendem, a gente estava até conversando essa semana, que a profecia de Joel ainda não se completou em sua totalidade. Porque se fala que derramarei sobre toda a carne, muitos ainda não tiveram o derramar do Espírito Santo, tá? Gênesis 3,15, deixa eu ver se eu botei aqui, botei. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui, imagina, Deus fala isso ali para eles no Éden. Porém, inimizade entre você, a mulher, e a sua descendência. Este lhe ferirá a cabeça. Quem? O descendente. Ela tem um filho, nunca teve filho na vida. Fala, esse é o garoto. Vai acontecer a parada agora, vai resolver o problema. E o problema tá até hoje. Na verdade, o problema ele foi resolvido em Cristo. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa pregar o evangelho. Cristo pagou uma conta que nem eu e nem você poderíamos pagar, né? Eu não canso de dizer isso. E aí, este lhe ferirá a cabeça, estava falando para o próprio Cristo. Não de um Cristo de um filho de Eva, diretamente, né? Propriamente dito, mas o Cristo que ainda havia de vir. 1.2, a oferta que Deus rejeita diz assim: a Bíblia relata o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim naquele tempo, pelo próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam o Senhor oferecendo parte da produção. Em um daqueles momentos de adoração, o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Indignado com a decisão de Deus, Caim premeditou a morte de Abel. Caim traz uma oferta dos frutos da terra, mas o coração dele não estava alinhado com a intenção de agradar ao Senhor. Deus vai rejeitar a oferta de Caim, não porque ele não trouxe o melhor de si, mas porque ele queria cumprir um ritual, né? Ele estava ali batendo o ponto dele. Lembra que eu falei que alguns ofertam até com boa qualidade, mas não com o coração contrito. Ofertam porque alguém falou que tem que ofertar, porque tem que fazer. E ainda se exibem para dizer, olha, eu oferto melhor aqui nessa igreja. Mas não é bem assim, tá? Ele não queria se submeter à vontade de Deus. Ele só estava ali batendo o ponto dele, né? É o tal do tem que dar, né? A oferta, ela precisa ser algo voluntário. Ela tem que ser algo de coração. É o que diz, eu acho que eu botei aqui no próximo slide, o texto de 2 Coríntios 9:7. Perceba? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Quer dizer, a nossa oferta não pode ser triste, porque a gente está tirando algo da nossa quantia para dar e não para Deus. A gente dá para a igreja, né? A gente dá para o ministério, para o reino, né? Propriamente dito. Deus, que é o dono de ouro e da prata, ele não precisa do seu dinheiro, mas por fidelidade fazemos isso. E aí, continuando o texto, pois Deus ama a quem dá com alegria. E quem dá com alegria? Quem não está preso a coisas materiais, quem não está preso a dinheiro, quem olha o dinheiro como servo e não como servidor, não como senhor, né? O próprio Jesus fala que não há como adorar a dois deuses. Ou você ama um e vai ter que odiar outro. Então, há uma passagem em Atos dizendo que o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos, numa tentativa de remontar e dizer o seguinte, olha, o dinheiro está debaixo dos meus pés, mas ele não manda. Eu não estou fazendo isso para ter dinheiro. Mas a obra missionária, ela era sustentada por oferta de fiéis, tá? E aí, quantos de nós não estamos cumprindo o nosso protocolo diário, né? Orando porque precisa, jejuando porque precisa, indo ao culto porque precisa, participando do departamento porque precisa. Tudo isso é uma adoração. Não só a parte de dinheiro, né? Se você faz para bater ponto, é pouco provável que Deus faça, que o Senhor faça a recepção dessa sua adoração. Mas quem fizer, quando fizer, faça da melhor forma. Faça entendendo que é para Deus e não para cumprir ritos, né? A gente não acredita que pelo cumprimento de ritos isso vai gerar um testemunho. A gente faz porque a gente ama Deus e ama a obra do Senhor, tá? 1.3, a oferta que agrada a Deus diz o seguinte: Deus atentou para a oferta de Abel, diferentemente da oferta apresentada por Caim. Hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou das primícias do seu trabalho, movido por fé e por um caráter justo. Essa atitude
tornou Abel um dos exemplos de caráter que agrada a Deus. O autor do livro de Hebreus registrou a fé, a justiça, o termo e a entrega de Abel. Então, Deus atenta para a oferta de Abel porque ela é dada de coração puro e por uma questão de fidelidade, né? Abel traz o melhor do rebanho. E essa atitude de fé foi o que tornou uma justificativa diante do Senhor. O que justificou ele? Tá certo? Eu quero ler com vocês Hebreus 11:4, que é o texto final aqui desse slide. E ele diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, a gente vai ver muitos exegetas aí, muitas pessoas falando assim: ai, porque Abel deu uma oferta de sangue, ele matou e o outro deu fruta, ele deu o final da feira. Gente, não é. É por uma questão de fidelidade. Caim poderia ter dado muito mais frutas, né? Muito mais coisas do campo e ainda assim não ser fiel. Ou ele poderia dar muito menos e ser fiel da mesma forma. Mas é questão do coração. Lógico, conta você dar a primeira parte, conta. Mas não é porque um deu um bicho e o outro deu uma coisa do campo. Não. O Senhor olha primeiro o nosso coração. Depois ele olha a oferta. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho... A minha esposa, ela... Eu quando vou na rua, não sempre, mas quando eu passo pela loja americana, vou fazer a propaganda, eu levo para ela um Kit Kat. E ela fica toda satisfeita. É pelo valor? Não, tem chocolate aí mais caro, irmão. Tem Cacau Show, tem Copenhague. Mas o Kit Kat custa R$2 e ela fica satisfeita. Não pelo valor do chocolate, não pela qualidade do chocolate, mas porque eu lembrei dela. Porque eu vi aquilo ali e falei, minha esposa gosta disso. Então, com o Senhor é a mesma forma. Não é porque você vai dar R$1.000 de oferta. Não é porque você vai dar o seu dízimo lá. Ai, meu dízimo é o maior da igreja. Não. É porque você lembrou de ser fiel ao Senhor. Isso aí conta e muito, tá bom? Segundo ponto, 2 irmãos, 2 ofertas distintas. Diz assim: Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, apresentaram suas ofertas ao Senhor. Abel ofertou os primogênitos de suas ovelhas e sua gordura, já Caim ofertou ao Senhor do fruto da terra. O Senhor, contudo, agradou-se pela oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A razão disso não foi a origem da oferta, e sim o coração deles, eu acho que foi isso, né, a digitação, ao ofertar, evidenciando o que o Senhor não aceita ser adorado de qualquer forma. Então aqui a gente já vai ver que existe uma forma para adorar o Senhor. As ofertas de Caim e Abel, elas não diferem do tipo de sacrifício, é o que eu falei no anterior. Não é porque um deu carne, o outro deu coisa, não. É o coração. Tem gente que diz que não aceitou por causa do sangue, né? Aquele negócio que eu falei. Mas Caim oferece o que estava disponível, né? Sem o desejo genuíno de agradar a Deus. Vou pegar aqui uma maçã, um pé de alface, a gente não sabe, né? Tô conjecturando. E vou dar porque tem que dar a oferta. Às vezes, nem sempre. Às vezes a gente cata uma moedinha que tem ali numa mesa, numa gaveta, e fala assim, essa vai ser minha oferta. Mas nem sempre essa oferta é o melhor que a gente pode dar. Às vezes a gente pode dar uma oferta melhor. O Senhor recebe isso? Ao entendimento que a gente está lendo aqui, não. Tá? Mas às vezes a sua melhor oferta são 2 moedinhas. E amém. O Senhor vai receber. Né? Cada um traga o melhor movido pela fé. 2.1 vai dizer a perfeita adoração ao Senhor. A história de Caim e Abel nos ensina que o Senhor é zeloso quanto à adoração que lhe prestamos. Jesus nos ensina a excelência da adoração. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Na antiga aliança, Moisés deixou claro que as ofertas a Deus deveriam ser as melhores, mesmo sendo feitas por quem
não tinha muitos recursos. Eu tenho uma coisa interessante que aconteceu em Levíticos, não é esse texto, Levítico 22, mas eu vou falar ao final do slide. Mas antes, a gente tem que entender o seguinte, que a verdadeira adoração, ela vai além de um ato de entregar alguma coisa no altar ou no púlpito, como você quiser chamar, tá? Ela envolve um coração rendido à vontade de Deus. E Abel, ele não fez apenas o que o Senhor pediu, mas ele fez com amor e com dedicação. A perfeita adoração, ela vai requerer uma entrega, né? Querer honrar a Deus de todo o seu coração. Lá em Levítico 5, nem tá aqui, mas lá em Levítico 5, fala sobre a oferta do pecado, tá? A pessoa que pecou, aí ele fala assim, ele começa o texto falando assim, olha, a pessoa que pecou, ela tem que oferecer uma ovelha ou uma cabra. Aí ele continua e ele fala assim, se você não tiver recurso, 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Mais um pouco à frente ele fala assim, se ainda não tiver recursos, uma porção da melhor farinha. Então, dá para adorar a Deus dentro das suas posses, com muito ou com pouco. O Senhor tem uma preocupação de adoração porque Ele quer que aquilo esteja ao alcance de todos. De um animal perfeito, sem falhas, sem doenças, para uma farinha, olha o intervalo, olha a diferença monetária. E mesmo assim, o Senhor está falando que, olha, eu vou receber. Tanto para o cara que trouxe a ovelha ou a cabra, quanto para o cidadão lá que está trazendo a melhor farinha. Tá? 2.2, o caminho da adoração. Deus não recebe a adoração de quem não anda na verdadeira fé. Como declarado pelo profeta Isaías, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O comportamento rebelde de Caim mostrou que ele vivia separado de Deus. Mais tarde, ele foi identificado como do maligno, ou seja, como alguém conduzido por Satanás. Antes de comentar, eu já quero ler um texto que está lá em Mateus 5, 23 e 24. Essa revista eu estou lendo texto pra caramba, mas é para a gente entender uma coisa. Olha só. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e lembrar-se que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a oferta. Agora eu vou voltar lá pro slide. O Senhor, ele está tão preocupado com a oferta assim? Não. Ele está preocupado com a nossa relação com o próximo e com o relacionamento com ele. Lógico, mas mais importante do que ofertar é a relação que eu tenho com o meu irmão. Não adianta nada eu ofertar com qualidade se a minha relação com o próximo está deficiente, deficitária, né? Caim, ele não desejava apenas agradar a Deus, mas ele queria cumprir uma exigência externa. Quantos de nós aí não estamos ofertando ou dizimando para cumprir uma exigência? Porque o pastor falou, porque o presbítero falou, porque a mãe falou, a avó falou. Tem que dar um dinheirinho. O Senhor protege do devorador. Realmente, é o que diz lá em Malaquias. Mas será que a gente está ofertando e vivendo uma vida que não harmoniza com aquilo? É por isso que o próprio Jesus fala, ó, lembrou que tem algo contra seu irmão? Não oferta não, deixa ali, resolve com ele, depois você vem ofertar, tá? O caminho de Abel, ao contrário, é o caminho da fé e da obediência, né? A verdadeira adoração, ela vai seguir esse caminho de fé, de crer, que a gente pode reconhecer o Senhor em tudo que nós temos, e que tudo que nós temos vem do Senhor. Ele permite que você tenha uma cama para deitar, um teto sobre a sua cabeça, um sapato para colocar no pé, uma comida na geladeira, água fresquinha em casa. É reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É reconhecer o Senhor do mais simples ao mais complexo. É por essa fé que a gente é fiel ao Senhor. Ah, por uma relação de troca. Ele é fiel primeiro. Ele nos deu primeiro. A gente só está reconhecendo. Então não chega nem a ser uma troca. É um entendimento. É você entender
que aquilo vem do Senhor, tá? 2.3, a pureza da adoração diz assim: ao ter a sua oferta rejeitada por Deus, Caim foi tomado pela inveja de tal maneira que planejou o assassinato do próprio irmão. A Bíblia ressalta que o cristão fiel não se deixa levar pela inveja nem pela maldade. Caim é um exemplo de que a adoração não aceita, de que o Senhor não aceita a adoração de aparências, mas a adoração vinda de um coração submisso, quebrantado e sincero, que expressa o amor a Deus e a fé que move o adorador. Gente, tem inveja na igreja? Tem irmão com inveja do irmão, porque um tem mais do que o outro? Então, olha, naquela época, na primeira família, a primeira família foi expulsa do Éden por desobediência e os primeiros filhos de um casal, um matou o outro. Então, assim, toda família tem problema. A sua tem, a minha tem, a primeira família teve. Fique tranquilo. Se não for o Jesus na nossa vida, a gente não vai para lugar nenhum. Mas aqui, a gente precisa entender o seguinte: o pecado de Caim, ele não está na oferta rejeitada, mas na corrupção do nosso coração. Gente, infelizmente, a corrupção na igreja. Algumas igrejas são corruptas. A igreja do Senhor é corrupta. Não. Infelizmente, algumas igrejas são corruptas. Infelizmente, algumas igrejas pregam de maneira avassaladora sobre dinheiro. Falam que há como extrair de Deus uma bênção diferenciada, uma prosperidade. Alguns judeus acreditavam que se você não fosse próspero, o Senhor não estava contigo. Então você tinha que ter dinheiro, né? A gente sabe que não é isso. A gente entende que o Senhor administra, né? Ele nos entrega aquilo que a gente precisa e eu e você temos que administrar aquilo. Mas há, infelizmente, corrupção no coração do ser humano. Por que fulano está dando uma oferta maior do que a minha? Por que fulano tem um carro melhor do que eu e eu não? Por que fulano tem privilégio? O ser humano vai pesar, e aqui não foi diferente, tá? A falta de arrependimento dele e a recusa em mudar de atitude mostra que a adoração dele, ela acaba sendo uma adoração pura, vazia, né? Sem pureza. Deus não aceita uma adoração de aparência, né? E a problemática toda tá aí. O Senhor fala com ele: olha, não fica assim não, porque vai dar ruim para você. Mesmo assim, ele insiste no erro. A inveja é tanta, a corrupção é tanta, que não havia homicídio até então. Ninguém tinha morrido. Ele vai lá e mata o irmão por inveja. Terceiro ponto, a oferta agradável a Deus. Caim levou ao Senhor o fruto da terra. Já o adorador Abel ofereceu ao Senhor o melhor do seu trabalho. Isso significa que Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, mas um sacrifício dos primogênitos do seu rebanho. Quando a gente fala sobre sacrifício, a gente precisa entender que sacrifício é algo custoso, né? Se não fosse custoso, não ia ter esse nome, sacrifício. Sacrificar. Há uma dor em sacrificar. Então, é um sacrifício. Se sacrifício sem dor, você tem uma moeda de 10 centavos aí sobrando, meu sacrifício é 10 centavos. Não é sacrifício. Sacrifício é seu salário ser R$1.000 e você fazer o contrário, dar 900 e falar assim, vou viver com esse 100. Aí realmente é um sacrifício. Mas o sacrifício, ele custa, ele onera, ele dói, tá? Não pela questão de ter dado um animal e a outro coisas do campo, como eu falei. Mas o sacrifício é algo custoso, é algo caro. Caso contrário, não seria um sacrifício. Então, até num tom poético, um sacrifício ao Senhor, ele vai ser algo que a gente não quer abrir a mão, né? As nossas escolhas, elas precisam honrar ao Senhor. Às vezes o Senhor pede que a gente caminhe numa direção e nessa direção a gente vai perder. Eu falo lá na EBD, na minha igreja, que normalmente quando você aceita Jesus, as coisas pioram. Algumas amizades deixam de existir, algumas portas às vezes se fecham, algumas coisas acontecem, às vezes o dinheiro fica até um pouco mais apertado, e a gente fala assim, nossa, minha vida até piorou. Mas é no começo. Eu posso te falar que
depois melhora. Porque ser cuidado por Deus não é uma questão de valores. Porque senão a gente só estaria feliz e satisfeito se a gente tivesse muito. O Senhor me dá muito. O Senhor me dá tudo que eu quero. O Senhor me permite viajar, me permite... É como diz o texto fora de contexto. O Senhor me permite comer o melhor dessa terra. Muitos usam isso, né? Para falar assim, não, você tem que comer o melhor dessa terra. O crente não pode passar fome. Crente não pode passar necessidade. Mas a gente vê que a vida do crente, não seu testemunho, mas a vida do crente, ela oscila, né? O próprio Jesus fala, olha, a vida não é um mar de rosa, não. Vai ter uns dias aí complicados, mas fica tranquilo que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. 3.1. Abel, um adorador por excelência, diz o seguinte: Abel foi o primeiro homem reto que ofereceu a Deus o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Ele matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, que se regozijou com a oferta. Abel agradou ao Senhor com a expressão da fé de um coração sincero e cheio de amor. Voltado para Deus, cujas obras eram justas, Abel certamente adorava a Deus em espírito e em verdade. Abel é um exemplo de adoração genuína, né? O fato dele ter dado as primícias não denota que ele estava apenas preocupado em oferecer o que ele tem de melhor, mas como ele está priorizando quem ele serve. Cara, meu salário bate na conta, eu tenho CNPJ da igreja, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo. Ai, mas vai mudar se você der no domingo na igreja. Não, não vai mudar, não. Não vai mudar. Inclusive, se eu não der, não vai mudar a igreja. Mas eu entendo que a obra do Senhor, eu quero honrar o Senhor dando a primeira parte. A primeira movimentação da minha conta vai ser para a igreja. Aí é pelo valor? Meu dízimo nem é tão alto assim. Meu dízimo é tão pouquinho comparado a muitos irmãos que dizimam lá na minha igreja. Mas é pela questão da fidelidade. Seja fiel, tá? A visita, como eu disse lá no anterior, você dá o melhor prato, o melhor talher. Por quê? Porque você quer servir bem. Às vezes você tem uns pratos bonitão aí na sua casa, uns copos. Ah, vem visita, ó, vamos tirar até a poeira, vamos lavar que a visita tem que comer o melhor. É assim que a gente tem que tratar o Senhor. Se Jesus viesse na sua casa, você trataria ele diferente? Meu irmão, você ia fazer uma faxina, você ia fazer dentro das suas posses, claro, mas você faria a melhor recepção para Jesus, porque ele merece o melhor. Então, a gente não pode negligenciar, né? A gente tem que fazer da melhor forma. Bom? 3.2. Abel, um homem de fé, diz assim: a fé moveu Abel a oferecer um sacrifício que agradou a Deus. O fato que o colocou na galeria dos heróis da fé. O testemunho bíblico sobre Abel nos remete aos seus pais, mesmo passando pela disciplina do Senhor, ao serem lançados fora do jardim. Adão e Eva não deixaram de transmitir aos filhos a fé no Criador e o que conheciam sobre Deus e a sua vontade. Em gratidão a Deus, Abel se dispôs a oferecer o melhor do fruto de seu trabalho. A fé de Abel, ela é a chave para que um sacrifício seja aceito por Deus. Abel acreditava que Deus era digno da melhor oferta, e é mesmo, né? Ao fazer isso, ele demonstra confiança e esperança na promessa de Deus. É como quem diz assim: eu tô dando o bicho aqui, mas eu não vou ficar mais pobre por ter dado esse bicho, e eu tenho certeza que o Senhor proverá outros, né? É por uma questão de entrega. Como eu disse lá no comecinho, às vezes a gente deixa de ofertar, deixa de dizimar por achar que vai fazer falta no final do mês ou durante o mês, tá? Às vezes é difícil confiar em Deus. Não é fácil. Eu, por experiência própria, eu ainda passo por determinadas situações aonde você pode olhar e falar assim: nossa, você é incrédulo, você não confia em Deus. Irmãos, eu ainda estou aprendendo a confiar no Senhor, mas eu já melhorei muito, né? Eu hoje sou uma pessoa um pouco mais desprendida, mas tenho muito a desprender ainda. Então, como dito, é difícil confiar em Deus, porque
Aí, às vezes a gente até não vê resultados imediatos, né? A gente quer uma troca realmente. Estou confiando e o Senhor está me dando. Mas nem sempre é assim. A gente precisa aprender a confiar na fidelidade de Deus. E Deus é fiel, não tenha dúvidas disso. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. O Senhor é fiel nos seus atos, tá? 3.2. O altar da adoração estava em Abel. O altar é um lugar de sacrifício, de oferta a Deus. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, no Antigo Testamento hebreu, a palavra usual para altar é misbeah, lugar de sacrifício, que deriva do verbo zabá, matar, sacrificar. Em Esdras 7:17 aparece a palavra aramaico madabá, formada a partir da mesma palavra. O fiel adorador oferece o seu melhor no altar. Abel ofereceu a Deus o melhor cordeiro de seu rebanho. Antes de reverenciar a Deus no altar, Abel já o adorava em seu coração. Ele ofereceu o melhor animal que tinha, demonstrando uma devoção que não restringe a palavras, mas que se expressa com atitudes concretas em espírito e em verdade. Uma vida que glorifique a Deus é uma vida, sim, muitas vezes de sacrifício. Glorificar a Deus vai nos requerer sacrifícios, né? De coisas que não queremos fazer, mas por fé nós entendemos que essas coisas precisam ser feitas, né? A vida que agrada a Deus, ela vem de um contexto aonde a gente enxerga Deus na sua soberania, do mais simples ao mais complexo. Sendo fiel a Ele, a gente crê e dá o tratamento adequado, tanto para o Senhor quanto para o reino de Deus, né? Por meio da nossa vivência. Uma vida que adora o Senhor em todos os contextos, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, no momento de lazer. E a pergunta que fica é: o que nós temos ofertado ao Senhor? Às vezes a nossa oferta é muito boa, ela bate certinho na igreja, todo dia 5. Mas será que a gente está dedicando tempo para a igreja? Será que a gente está pregando o evangelho? Será que a gente está visitando os doentes? Será que a gente está intercedendo pelos enfermos? Olha como uma vida de gratidão, olha como ela passa por uma oferta ao Senhor em várias nuances. Essa vida que a gente tem que levar. Então, se faça aí essa pergunta: será que eu estou ofertando a Deus com o meu melhor? E não estou falando de dinheiro? Tá bom? Meus queridos, 24 slides que nós tivemos nessa lição. Eu tenho certeza que essa revista está supimpa, coisa linda. Gostei muito do tema. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a Deus por cada uma das visualizações. Lembrando que agora o canal está monetizado. Se você quiser ver o vídeo antes que todo mundo, clica aí no Seja Membro no YouTube, bem aqui embaixo, e você vai assistir os vídeos antes de segunda-feira, se você tiver aí com um pouco de pressa. Também é possível colaborar com este canal através do Apoia-se. E vou deixar lá no primeiro comentário fixado, onde você pode ter o seu nome citado aqui no final do vídeo, receber alguns PDFs, participar do nosso grupo exclusivo e também ter acesso aos slides que eu produzo aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixe seu like se você ainda não deixou, porque isso ajuda pra caramba a divulgar o material que é feito aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho para ser notificado sempre que tiver alguma novidade. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem estou de volta, se Deus assim permitir. Obrigado, um beijo e um queijo. Até.